Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos dar continuidade à análise dos dispositivos do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos falar agora acerca do princípio da legalidade previsto no artigo 5º da Constituição. O artigo 5º, inciso 2, dispõe que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Esse dispositivo consagra o famoso princípio da legalidade aos particulares. O que significa dizer? Que o Estado ele não pode te obrigar a fazer algo ou a deixar de fazer algo se isso não estiver documentado em um dispositivo elaborado pelos representantes do povo. E a ideia indireta é que você, como membro dessa sociedade, autorizou esta limitação à sua liberdade. Por isso que você só pode ser limitado na sua liberdade por um dispositivo legal. Então, a lei é aquela que pode limitar a liberdade dos indivíduos e não simplesmente a vontade daquele que ocupa um cargo de poder. É a ideia de proteção que decorre do próprio Estado de Direito. Agora, cuidado! O princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso 2, que é a legalidade dos particulares, não se confunde com a legalidade do artigo 37 caput da Constituição, que é a legalidade do administrador público. O artigo 37 estabelece a legalidade à conduta do administrador público, mas lá, legalidade tem outro enfoque. Para o administrador público, o que é legalidade? O administrador só pode agir ou realizar algo se houver autorização expressa em lei. Então, na verdade, o administrador ele não tem nenhuma margem de escolha. Ele só pode fazer aquilo que a lei determina ou estabelece. E a ideia é exatamente a mesma. Como o administrador está ocupando um cargo de representação, ele só pode agir quando seus representantes documentaram o que eles desejam que aquele indivíduo realize. Por isso que ele só pode agir quando houver dispositivo legal. Em resumo, particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir. O administrador só pode fazer aquilo que a lei determinar. Vamos a um próximo dispositivo, que é o artigo 5º, inciso 3, que estabelece que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Aqui é a disposição expressa da Constituição proibindo a tortura ou a qualquer tipo de tratamento que viole a dignidade da pessoa humana, sendo desumano ou sendo degradante. Vejam que, propositadamente, a proibição da tortura está alocada no início do artigo 5º. Isso é resquício exatamente do momento histórico da promulgação da Constituição, que vem posteriormente a um regime militar em que todos sabemos que a tortura era uma prática comum. Por isso que, quando da elaboração da Constituição, quis se deixar claro no início da consagração dos direitos de primeira dimensão que ninguém, em nenhuma hipótese, será submetido à tortura e nem a algum tipo de tratamento que não seja condizente com a dignidade de pessoa, de ser humano de todos. Agora, combinado com essa ideia do 5º, 3º, que proíbe a tortura, o artigo também da Constituição 5º, mas o inciso 43 da Constituição estabelece que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas, terrorismo e os definidos como hediondos, por eles respondendo seus mandantes, executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. A ideia é, a Constituição estabelece expressamente a prática de tortura
como um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Então, não dá para anistiar a prática de tortura caso ela aconteça. E mais, são crimes que não admitem fiança. Cuidado, não confunda esse dispositivo com os outros dois dispositivos constitucionais que estabelecem o crime imprescritível. Então, é muito comum o pessoal confundir a imprescritibilidade com a insuscetibilidade de graça ou anistia. Quais são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia? É o TTT, né? 3 T's e mais um E. Imagina uma metralhadora, né? TTT. Qual que é o TTT? É tráfico, tortura, terrorismo e hediondos. Esses são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Agora, o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, eles são imprescritíveis e também inafiançáveis. Então, a questão da diferença da imprescritibilidade com a insuscetibilidade de graça ou anistia. Fique atento. Outra questão interessante é a súmula vinculante 11, que estabelece: só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, de fundado receio de fuga, ou até o perigo à integridade física ou própria do indivíduo, até de terceiro também, justificada a excepcionalidade da medida por escrito. E aí, quais são as penalidades? Sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, penal, da autoridade ou do agente, e inclusive da própria nulidade da prisão ou do ato processual, sem prejuízo de eventual responsabilidade civil do Estado. Então, a súmula vinculante 11 estabelece também uma limitação à atuação do Estado. Atualmente, o uso de algemas só pode ser realizado dentro dos parâmetros da súmula vinculante 11. Então, na mesma medida desse tratamento dentro da dignidade da pessoa humana, a súmula que trata acerca do uso de algemas. Cuidado com ela. Vamos falar agora da liberdade de manifestação de pensamento. É o artigo 5º, inciso 4 e 5 da Constituição. O artigo 5º, inciso 4 diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O 5, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Muito bem. O que esses dois dispositivos têm em comum? Tratam eles da liberdade de manifestação do pensamento. E cuidado, você que está me assistindo. Você vive num estado de direito, num estado onde direitos convivem. Então, nenhum direito é absoluto, lembra? Então, você não pode alegar que você tem um direito e sair exercendo esse direito desrespeitando o direito alheio. Ter direito significa respeitar dever. E é isso que todos nós, brasileiros, estamos esquecendo. Ter direito significa respeitar dever. Então, eu tenho direito de manifestar o meu pensamento? Sim, mas essa manifestação de pensamento não pode ir até o limite de desrespeitar o direito alheio, com relação, inclusive, aqui à própria imagem, à honra, à intimidade, dentre outras questões particulares. Você que está fazendo prova da OAB, que de repente também vai querer prestar um concurso público, cuidado com o que fala, cuidado com o que posta nas redes sociais. Tente sempre que for colocar algo, comentar algo que é de sua convicção pessoal, se colocar no lugar do outro, né? Para que você não faça algo que você não gostaria de sofrer. Se a gente se comportasse assim, eu garanto que a vida seria muito melhor, né? Não faça para o outro aquilo que você não quer que o outro faça para você. Então, se você não quer ser ofendido, se você não quer ser maltratado, e se você quer exercer direitos, saiba respeitar deveres e saiba respeitar o direito alheio. Por isso que a Constituição estabelece, pode manifestar o pensamento, não é que não pode, mas tudo tem um limite. E a Constituição diz, sendo vedado o anonimato,
Por que você não pode manifestar o pensamento anonimamente? Algo que as redes sociais até vêm propiciando, porque a pessoa acha que porque está ali no computador, ninguém está vendo, pode falar o que quiser. A Constituição veda o anonimato exatamente pelo fato de que o anonimato impediria eventual ressarcimento de um dano causado a outrem. Se eu não sei quem me ofendeu, como que eu posso acioná-lo? Por isso que, conjugadamente, a gente analisa o inciso 5, que diz, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo. Você me acusou, agora eu tenho o direito de responder. E além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Portanto, gente, cuidado como se comporta em redes sociais. Tente sempre que manifestar o seu pensamento, se colocar no lugar do outro, que isso vai ajudar muito a um parâmetro, a uma medida de como exercer esse direito constitucional tão importante. Dois pontos fundamentais relacionados à questão e ligados à questão jurisprudencial é a marcha da maconha e a delação anônima. Vamos falar um pouquinho de cada um dos dois. Começando com a delação anônima. A delação anônima é o que nós conhecemos na prática como denúncia anônima. É que denúncia é um termo técnico e nós que somos profissionais do direito temos que usar as expressões de forma técnica. Então, não é denúncia que é o instrumento privativo do Ministério Público para fins de deflagrar uma ação penal. Então, podemos falar de delação anônima. A ideia é a denúncia anônima. É possível que seja instaurado inquérito policial sem que haja uma averiguação só com base numa delação anônima? Cuidado, Supremo disse que não. A instauração de inquérito policial só é possível com base em delação anônima se houver uma averiguação sumária da situação e a verossimilhança no caso concreto. O que significa dizer? Não pode ser instaurando inquérito policial em face de alguém se não há um mínimo de indício que aquilo pode ter acontecido. A gente sabe que por mais que não seja antecedente criminal, ter um inquérito policial instaurado contra si já causa ali um possível constrangimento e até questões mais relevantes no caso concreto. Por isso que o Supremo, no meu modo de ver, bem entendeu que não é possível sair instaurando inquérito simplesmente com base numa denúncia anônima sem que haja ali uma verossimilhança e uma averiguação sumária da autoridade competente. Outra questão interessante é a marcha da maconha, que foi discutida na DPF 187. Lá se questionava a liberdade de manifestação de pensamento conjugada com a liberdade de reunião. O que o STF entendeu? O STF não disse que é possível apologia ao crime. Claro que não. O STF diz, nós temos que garantir a liberdade de manifestação de pensamento e a liberdade de reunião. Está constitucionalmente consagrada as duas liberdades. Todavia, a gente sabe que todo direito sofre limites. Então, o que o Supremo bem fez na DPF 187? Limitou. Falou, olha, muito bem, vocês podem exercer, só que assim, não pode usar maconha na marcha da maconha. Não sei se funcionou, mas pelo menos o Supremo determinou. Não poderiam estar presentes menores. E ali, na verdade, não se estava fazendo uma apologia ao crime, mas sim defendendo um posicionamento de que a maconha deveria ser legalizada no nosso sistema jurídico. Por isso que foi autorizado tal evento. Outra questão interessante é a liberdade de consciência, crença e culto, prevista no artigo 5º, inciso 6 a 8º da Constituição. Vamos lá, então. O 6 estabelece: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O 7 é assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E o 8º, que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Muito bem, esses dispositivos também são bem importantes para a prova da OAB. Vamos começar com o inciso 6, que vai falar acerca da liberdade de consciência e de crença,
tão importante, tão fundamental no Estado democrático de direito. É claro que nós temos que respeitar tanto a liberdade de consciência e de crença, como a liberdade de não crença. Então, da mesma forma que a Constituição protege a crença, protege a não crença. Isso significa que aquele que é agnóstico, que aquele que é ateu, também está protegido pelo dispositivo constitucional. Eu não creio, não acredito, não está dentro da minha convicção. Então, a minha consciência também está protegido constitucionalmente. Agora, aquele que acredita, que crê, que tem a sua religiosidade, tem assegurado pelo texto constitucional o livre exercício de cultos religiosos, de qualquer ordem. E aqui não vamos nominar, independente da religião que seja, a crença é individual, a crença é livre. Claro, todas aquelas religiões que estejam dentro de um padrão mínimo social. Ninguém concorda que uma religião que pratique rituais com crianças, né, sacrifício de crianças, seja uma religião constitucionalmente protegida. Mas, tirando essas questões extremas que violariam até o bom senso e outros dispositivos legais, é assegurado qualquer tipo de crença de ordem religiosa, inclusive a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Nós tivemos uma questão até recente decidida no estado do Rio de Janeiro com relação ao pedido de retirada de vídeos do YouTube, que eram vídeos que, no entender daqueles que estavam ingressando com a representação no MPF, o MPF acionou a justiça nesse sentido, eram ofensivos aos seguidores da religião do Candomblé e da Umbanda. Por que eu estou comentando essa questão? Porque, de forma polêmica, o juiz deste processo, ele não deu a liminar com a alegação de que o Candomblé e a Umbanda não seriam religiões. Então, foi uma decisão extremamente, no meu modo de ver, muito mal pensada, né? Eu acho que o juiz não pensou para tomar, porque a gente não pode, independente da crença minha, sua, de quem seja, a gente não pode negar que o Brasil é um país multicultural. E como que você nega que essas pessoas que efetivamente praticam a religiosidade no Candomblé e na Umbanda não estejam protegidos pela Constituição? Um absurdo. Bom, exatamente por isso que o juiz se retratou e disse que ele literalmente se expressou mal na decisão e que reconhecia, sim, o Candomblé e a Umbanda como religiões. Então, a questão aqui não é defender crença religiosa de ninguém, é a gente aceitar a diversidade de crença. Isso que é o bonito, né, da proteção, isso que é o bonito do nosso Estado pluralista. Também, assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Esse dispositivo ele cai demais. Por quê? Porque na prova eles colocam internação individual, eles trocam o estabelecimento de internação coletiva. Então, a Constituição assegura assistência religiosa, por exemplo, em presídios. É por isso que existem pastores, pessoas ali pregando a religiosidade dentro do presídio, que é muito positivo, que é maravilhoso e que tem que ser fomentado. Dar uma razão, né, dar um caminho, dar um norte às pessoas que estão ali naquela situação, né, desvinculadas de um seio social. Mas isso acontece exatamente porque a Constituição assegura e estabelece. Também, para finalizar, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Esse dispositivo estabelece o que nós chamamos de escusa de consciência. O que é escusa de consciência? A ideia de que ninguém pode ser privado de direitos pelo que crê num aspecto religioso, filosófico ou político. Então, você não pode ser privado de direitos pelas suas crenças, pelas suas convicções. Agora, a Constituição estabelece a exceção. Salvo se você utilizar a sua crença ou a sua convicção para não cumprir uma obrigação que todo mundo tem que cumprir. Mas você invoca para não cumprir e também não quer cumprir uma prestação alternativa.
Então, aí no caso, a Constituição não protege nem a liberdade de crença, nem a liberdade de convicção filosófica ou política. A ideia é, muito bem, você tem o direito de ter a sua crença própria, a sua própria convicção, só que se é algo que todo mundo tem que fazer, você vai ter que fazer algo alternativo, né? Em compensação, porque senão, exatamente, eu teria aí um tratamento desigual, sem nenhuma justificativa, ok? Para finalizar, eu só quero fazer alguns comentários importantes para a sua prova. Menção de Deus no preâmbulo da Constituição, ensino religioso na Constituição e os crucifixos em repartições públicas. Vamos começar com a menção de Deus no preâmbulo da Constituição. A menção de Deus no preâmbulo da Constituição viola o Estado laico? Resposta: não. Por quê? Porque o preâmbulo da Constituição não tem natureza de norma constitucional. Simplesmente serve de vetor interpretativo às normas constitucionais e representa um sentimento vigente no momento da promulgação da Constituição. Então, não há violação, apesar de ter cunho religioso. Outra questão é o artigo 210, parágrafo 1º da Constituição, que estabelece que o ensino religioso tem que ser de matrícula facultativa. Então, ele existe nas escolas públicas de ensino fundamental, mas ninguém pode ser obrigado a participar das aulas que tratem acerca de ensino religioso. É a garantia do pluralismo no nosso Estado. E, por fim, os crucifixos em repartições públicas. O CNJ já decidiu que crucifixo em repartição pública é permitido por se tratar de um símbolo cultural e não tecnicamente religioso. Nós sabemos que o Brasil foi um país catequizado, com crenças de ordem católica, então é comum que a gente tenha em repartições públicas crucifixos e até símbolos de ordem religiosa, mas que não representam literalmente uma assunção de crença por parte do Estado, mas sim tem mais a ver com a questão cultural de como nós nascemos e fomos colonizados e evoluímos historicamente. Eu particularmente não pactuo desse entendimento, mas o que a professora entende não interessa, interessa o que você tem que colocar na sua prova da OAB e coloca lá que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o CNJ já decidiu que é possível a utilização de crucifixos em repartições religiosas. Espero que você tenha gostado dessa aula, compartilhe, curta e eu convido você para o nosso próximo encontro em que a gente vai dar continuidade à análise do artigo 5º da Constituição. Até lá!